Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Nós tivemos a aula 1 do Family. Essa vai ser a aula 2, continuando aí, né, falando de família. Então, lembra lá que na primeira parte a gente falou this is me, this is my mom, this is my father, this is my brother, this. A pronúncia dessa palavrinha aqui que eu escrevi aqui, ó, é this. Falando do singular, ou seja, um. Aqui nós temos these. These, a pronúncia, então aqui está se falando de plural, ou seja, dois ou mais. Então, aqui na frase, these are my mom, aqui, ó, my mom, my wife, aqui, my wife, and myself. Myself é uma outra forma de falar me. Eu poderia dizer aqui, this is my mom, my wife and me. Ou this is me, my mom and my wife. Enfim. Então, these are my mom, my wife and myself. É uma forma de falar e eu, né? Ou eu mesmo, enfim. These are, então aqui só lembrando, these é porque está falando no plural. Nós somos quantos aqui nessa imagem? Nós somos 3 pessoas. Então, these are my mom, my wife and myself. Ok? My wife is my mom ou my mother's. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. My wife is my mother's daughter-in-law. Lembra que eu falei que minha mãe não tem filha, ela só tem filhos. Nós somos 3 homens aqui, né? Eu e mais 2 irmãos. Mas quando uma mulher tem uma filha, em inglês nós falamos daughter. Se for um menino, vai ser son. Jesus é o Filho de Deus. Jesus is the Son of God. O Filho de Deus, the Son of God. Então, my wife, aqui, ó, my wife, is my mother's daughter-in-law. Ou seja, ela é a nora da minha mãe. Quando a gente tem esse final aqui com apóstrofe S, isso significa posse. Aqui seria como se eu dissesse, deixa eu pegar aqui a outra cor da caneta aqui e pegar preto. My wife is the daughter não é fácil escrever com mouse. The daughter of, que o of aqui, né, ele vai dar o sentido de posse, my mother. Daughter, aqui in-law. Faltou in-law aqui, né? In-law. Então, my wife is my mother's daughter-in-law. My wife is the daughter-in-law of my mother. Eu estou dizendo basicamente a mesma coisa. Essa forma aqui, the daughter-in-law of my mother, é uma forma menos comum no dia a dia. Quando a gente fala no dia a dia, a gente coloca o apóstrofe S para dar o sentido de posse, tá ok? Deixa eu tentar digitar mesmo isso aqui. Deixa eu duplicar esse slide aqui. Seria isso aqui, ó.
My wife is the daughter in law of my mother. Ok? Então, my wife is my mother's daughter-in-law é a mesma coisa que dizer my wife is the daughter-in-law of my mother. Of dá o sentido de posse, é o nosso de, dado. Então, a minha esposa é a nora da minha mãe. Aqui é a mesma coisa, é a nora da minha mãe. O que eu quero que você entenda é que esse daughter-in-law aqui, esse apóstrofe aqui, ele está se referindo que essa daughter-in-law aqui é da minha mother. Você já viu o McDonald's? McDonald's. Vamos abrir aqui rapidinho no aqui. Eu nem sei como é que escreve McDonald's. Aqui. McDonald's. Está vendo que tem um apóstrofe S aqui no final? McDonald é o nome do cara. McDonald's quer dizer que pertence ao McDonald. Seria como que dissesse do McDonald's. Eu acho que ficou bem entendido aí, né? Deixa eu excluir isso aqui. Isso aqui foi só uma explicação. Voltando aqui. Então, my mom, aqui, ó, is my wife's mother-in-law. Enquanto my wife is my mother's daughter-in-law, a minha esposa é a nora da minha mãe, aqui, ó, a nora da minha mãe. My mother is my wife's mother-in-law. A minha mãe é a sogra da minha esposa. Mother-in-law, sogra. Daughter-in-law, nora. Ok? I am my mom's son. Aqui mais uma vez dando a posse. Son, lembra que quando nasce um bebezinho que é um garotinho, homem, sexo masculino, son. Sexo feminino, um bebezinho, daughter. É a daughter do casal, é o son do casal. Então aqui eu estou dizendo, eu sou o filho da minha mãe. I am my mom's ou my mother's son. Eu sou o filho da minha mãe. My mom is my wife's mother-in-law. Minha mãe é a nora da minha esposa. My wife is my mother's daughter-in-law. Minha esposa é a nora da minha mãe. I'm my wife's husband. Husband. O homem, quando ele casa, ele se torna o husband. A mulher é a wife. Então, I'm my wife's husband. Eu sou o marido ou esposo da, apóstrofe S, posse da minha esposa. Ok? Jeder, we are brothers. Jessica and Jeder, aqui. Jessica and Jeder, tá vendo aqui? He is married to Jessica. Jeder is married to Jessica. Jessica is my sister-in-law. Jeder is married to Jessica. Jeder é casado com a Jéssica. They are a couple.
They are a couple. Quem é they? Jeder and Jessica. They have three children. Three children or three kids. They have three kids. They have three children, sorry, they are parents. Uma vez que eles se casaram, eles são um couple. Uma vez que eles tiveram filhos, eles são parents. E lembrando que parents não são parentes, são os pais das crianças. Parentes, o nosso parentes em português é relatives. Se você ainda tiver alguma dúvida nesse aspecto aqui, volta na primeira aula para revisar, tá ok? My brother's children, aqui my brothers, ou seja, os filhos do meu irmão, children é filhos, filhos no plural, né, contando menino, menina, enfim, children, sorry, e kids, children e kids é a mesma coisa, tá ok? Se fosse no singular, seria daqui para trás, child, se é só um, child, tá ok? Aqui, ó, child. Até aqui, ó, daqui para trás, desse risco aqui para trás, child. Então, my brother's children, os filhos do meu irmão, my brothers, aqui estamos dando a posse, né? The children of my brother, seria uma outra forma de falar, né? Aqui, the children. Imagina que essa palavra aqui é essa aqui, tá? Of my brother. The children of my brother, my brother's children, are my nephews and nieces. Lembra que eu tenho dois nephews, Pedro e Ítalo, e one niece, Isabelle. One niece, two nephews. I am their uncle. Então, eles são meus sobrinhos, my nephews and niece, e eu sou para eles o quê? Uncle. Uncle, tá ok? Eu sou o uncle deles, o tio deles. Combinado? Fechado aí? My wife is their aunt. My wife is their aunt. Uma vez que eu, né, Géser, casei com a Jusce, ela é minha wife, aqui, ó. Então, my wife é para os meus sobrinhos aunt. Eu sou o uncle, ela é aunt, ok? They are her nephews and niece. A mesma coisa que eles são para mim, eles vão ser para minha esposa. Ela poderia dizer nephews in law, niece in law, se quiser, se não quiser, simplesmente diz nephews and niece, tá ok? Mais uma vez aqui nós temos my family. I am Pedro, Isabelle and Ítalo's uncle. Mais uma vez aqui lembrando, tem apóstrofe S, é do Ítalo, da Isabelle e do Pedro. Eu sou o uncle. O que é uncle? Tio. Ok? Jussi, my wife, is Pedro, Isabelle and Ítalo's aunt. Ou seja, ela é a... Fácil, né? Então, I am Pedro, Isabelle and Ítalo's uncle. Jussi is Pedro, Isabelle and Ítalo's aunt. Tá ok? Pedro, Ítalo and Isabelle are Jussi and Jezer's nephews and niece. Pedro, Ítalo e Isabelle são
os sobrinhos e sobrinha da Jusce e do Géser. Fechou? Arlete e Sebastião, they are grandparents. Lembra aqui que nós vimos esta palavrinha aqui, parents. Agora nós temos a palavra grandparents, que seria, em português, avós. They are parents, eles são avós. Arlete is Isabelle, Pedro and Ítalo's grandmother or grandma. Sebastião is Isabelle, Pedro and Ítalo's grandfather ou grandpa. Então aqui grandmother é um nome mais tradicional de falar avó. Grandma é um nome mais carinhoso. Grandfather é a mesma coisa, é um nome mais tradicional. Grandpa é um nome mais carinhoso. Tá ok? Então, Arlete, ela é a mãe do Géder. Os filhos do Géder são o que para a mãe dele? Netos, né? Então, eles são os netos da Arlete. Obviamente, a Arlete é a avó deles, grandmother. O Sebastião é o avô deles, grandfather. Tá ok? This is a picture, lembra? Picture, imagem, figura. This is a picture of my wife. Aqui, my wife. And her, posse, lembra? She, her. E pertence a ela, a avó dela, her grandma. Tá ok? Jussi is Teresa's, o nome da avó dela é Teresa, então, granddaughter. Granddaughter. Teresa is Jussi's, pertence a Jussi, é a avó da Jussi, a avó, grandma. Então, como que eu falo neta em inglês? Granddaughter. Como que eu falo avó? Grandmother ou grandma? Grandma. Tá vendo aqui? Isso é uma abreviação. Grandma. Show? This is my wife's grandmother. Her name is Teresa. Aqui, ó. A setinha tá apontando aqui, né? A setinha amarela. This is my wife's grandmother. This is the grandmother of my wife. Essa é a avó da minha esposa. Her name, o nome dela é Teresa. Her name is Teresa. Jussi is Teresa's, lembra aqui do apóstolo mais uma vez, granddaughter. Jussi is the granddaughter of Teresa. Jussi é a neta da Teresa. I am married to Jussi. I am married. Lembra? Eu casei com a Jussi. I am married. Eu sou casado. So, então, Teresa is my grandmother-in-law. Lembra que eu falei que tudo que os parentes da minha esposa são para ela, eles são para mim in-law? Então, se Teresa é a avó da minha esposa, ela é a minha avó in-law. Ela é a minha grandmother-in-law. I am married to Jussi. Mais uma vez, married to Jussi. So, I am Teresa's. Eu sou da Teresa, ou para a Teresa, eu sou grandson-in-law. Então, lembra aqui como é que fala neta em inglês? Granddaughter. Como é que fala neto? Grandson. Grandson. Grandson, neto, grandson, neta, granddaughter. Eu sou o neto in-law da Teresa, ou seja, eu sou o grandson in-law. Se ficou alguma dúvida, pessoal, volta e assiste essa parte de novo até fazer sentido para vocês, tá ok? Essa aula aqui ela é apenas um reforço para vocês terem. Nós temos essa explicação aqui muito mais aprofundada na aula presencial, tá ok? Aqui é só um reforço para vocês relembrarem o vocabulário, tá ok? Tá com dúvida aqui, volta na primeira aula, assiste essa de novo, tá ok? Então, Jussi e Teresa, they are granddaughter and grandma, ou seja, elas são neta e avó. Teresa is
88 years old. Ou she was, Teresa was, because she passed away. Né? Teresa já está na glória, ela não está mais viva entre nós. Mas she was, ela era 88 years old back then. Back then se refere ao tempo em que essa foto foi tirada. Back then, né? Time em que essa foto foi tirada. Essa foto, quando essa foto foi tirada, a Teresa era 88 years old. Ela tinha 88 anos de vida. Então, she is retired. Deixa eu apagar esses riscos aqui. She is retired ou she was retired significa que não trabalha mais, ela está recebendo um salário todo mês. A gente fala do governo, mas não é do governo porque ela contribuiu, né? Então ela está recebendo de volta aquele valor que ela contribuiu. Retired. Quando a pessoa retire, muita gente quer viver só na rede, quer viver viajando, não quer mais trabalhar porque já trabalhou muito e tá retired, aposentado, ok? Jus is 31 today. Então aqui nós temos today, hoje, né? Aqui nós temos back then. Back then se refere ao tempo que a foto foi tirada. Today se refere agora. Em 2025 a Jus tem 31 years old, tá ok? She was, ou seja, ela era, não é mais. She was a cashier supervisor, ou seja, ela trabalhava aqui num supermercado, aí tinha a cashier, ou seja, a atendente de caixa, e a Júcia era uma supervisora de caixa, ou supervisora dos atendentes de caixa, tá ok? She was a cashier supervisor. She was back then. Quando essa foto foi tirada, ela era uma cashier. Back then. Aqui, quando a foto foi tirada, Teresa was 88 years old back then. Jussi was a cashier supervisor back then. Mais um pouquinho de família, né? Clay. Clay é o outro irmão da Jus, esse camarada aqui. E Elane é a esposa dele. They are married. Clay e Elane are married. Nós temos aqui o outro Pedro. Esse é o Pedro, filho da minha cunhada, my sister-in-law. This is Pedro. Elane is Pedro's aunt. Ou seja, a Elane é tia desse Pedro aqui. Clay is Pedro's uncle. Então, o Clay, ele é irmão da minha esposa. Eles têm uma outra irmã e esse garotinho é filho da outra irmã da Jusce. Ou seja, esse camarada aqui, ele é tio desse garotinho. Ele é o uncle. Pedro is Elane's nephew. And Pedro is Clay's nephew, ou seja, ele é sobrinho da Elane e do Clay. A Elane é a aunt dele, a Elane é a tia dele, aunt, e o Clay é o uncle dele, o tio. Elane e Clay, they are a couple. Clay is Elane's husband, ou seja, ele é o esposo da Elane, o marido da Elane.
The husband of Elane, Elane's husband. Elane is Valdeclay's wife, ou seja, pertence a ele, né? Num sentido não de pertencer que ele é dono, mas é a esposa do Valdeclay, tá ok? Elane is married to Valdeclay and he is my wife's brother. Então, Elane is married to Valdeclay. Elane é casada com o Valdeclay e ele é irmão da minha esposa, irmão, brother. Elane is married to Valdeclay. Elane é casada com Valdeclay and he is my wife's brother. E ele é irmão da minha esposa. Elane is Jussie's sister-in-law, irmã-in-law. Lembra que a Jessica é casada com meu irmão Jeder e para mim ela é minha sister-in-law? Então, a Elane é casada com o irmão da Jussi. Então, ela é para Jussi cunhada, né? Sister-in-law, cunhada. Sister-in-law. Valdeclay, por outro lado, é my brother-in-law. Ele é o meu cunhado. Por quê? Porque eu casei com a irmã dele. Então, ela é minha esposa, ele é meu cunhado. She's my wife, he's my brother-in-law. Valdeclay is Jussie's brother. Valdeclay é o irmão da, esse apóstrofe S, da Jussie. Tá ok? Pedro is Valdeclay and Elane's nephew. Então, Pedro é o sobrinho do Valdeclay e da Elane. Lúcio and Juversina are a couple. Lúcio is Juversina's husband, ou seja, o marido da Juversina. Juversina is Lúcio's wife. Ela é a esposa do Lúcio. Juversina is my wife's mother. Ela é a mãe da minha esposa. Juversina, então, é a minha mother-in-law, a minha mãe-in-law, a minha sogra. Então, se ela é mother para minha esposa, para mim ela é mother-in-law. Lembra que tudo que os familiares da minha esposa são para minha esposa, eles são para mim in-law. Lúcio e Jussie's stepfather, ou seja, ele não é o pai de sangue, mas ele é quem criou. Então, stepfather, ele é o stepfather da minha esposa. Lúcio is my father-in-law. Então, ele é o meu sogro, my father-in-law. Lúcio e Juversina are grandparents. Eles são avós também. Juversina is Pedro's grandmother. Juversina é a avó do Pedro. Pedro is Juversina's grandson. Pedro é o neto, grandson da Juversina. Lúcio is Pedro's step-grandfather. Lúcio is Pedro's step-grandfather, ok? Ele é o avô do Pedro. Pedro is Lúcio's, do Lúcio. Pedro is Lúcio's step-grandson. Step-grandson, ou seja, ele é o neto do Lúcio. Pedro is 7 years old. Juversina is married to Lúcio. Ela é casada com Lúcio. Juversina is 45 years old. She is a housewife. O que é uma housewife? Ela não trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida da casa. Housewife. House é casa, wife é esposa, então seria o nosso do lar, né? Que trabalha em casa, tá ok? Então nós temos aqui a figura, né? Que é uma housewife. Lúcio is married to Juversina. Então, Lúcio is married to Juversina. Marriage, casado com Juversina. Lúcio is 53 years old. 53. And he is a bricklayer. His profession, he is a bricklayer. Bricklayer. O nome desse objeto aqui, ele é feito de barro e é assado num forno e tal. E você usa para fazer paredes, brick. Então, aqui você vê que ele tem uma colher de pedreiro. Então, ele é um
bricklayer, ele é um pedreiro. Bricklayer, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí bem legal a aula, tenha ficado bem explicado, que vocês tenham gostado. Assistam, né, quantas vezes for necessário, até que você domine realmente o vocabulário. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.